acho que o debate da Globo foi emblemático nesse sentido. Acho que Lula deu demonstrações claras para Ciro Gomes, que inclusive desarmou o discurso de Ciro, quando Ciro se queixou em um determinado momento e Lula disse: você saiu do governo porque você quis. Eu queria você presidente do BNDES, você optou em um voo solo como deputado federal. Mas a gente queria você continuando no nosso governo. E outra, Lula ainda, para massagear o ego de Ciro, disse: a melhor fase do meu governo foi quando você era ministro. Aí ele não tinha o que falar, ele desarmou ele. E algumas análises falam que isso daí foi uma estratégia de Lula clara para abrir uma ponte de reconciliação, de reaproximação de Ciro e também de Simone, porque isoladamente eles talvez, em não tendo segundo turno, se fosse só para negociar no primeiro turno, eles sendo nanicos, entre aspas, né, teriam um peso político menor de barganha. Agora, tanto o Bolsonaro como o Lula precisam dos dois, ou de parte do voto dos dois. E se os dois migram para um dos candidatos, eu acho que a fatura fica liquidada. Agora, perceba, o desafio de Simone é adicional nesse sentido, o de Ciro também, porque Ciro, eu não acredito que o PDT vai querer migrar para Bolsonaro, ainda que Ciro diga: eu voto em Bolsonaro, o PDT vai para Lula, é lógico. Até porque se ele não for, ele se desmancha, se desintegra. O PDT raiz de Brizola, você acha que vai apoiar Bolsonaro? Não vai. O PDT de Brizola, professor, já teria apoiado Lula agora nesse primeiro turno, teria não? Exato, aí é que tá. E o presidente do PDT vai continuar sendo, depois de tanto erro, o Carlos Lupe? Lupe. Porque insistir na candidatura de Ciro pode ter se mostrado um erro fatal para o partido. Ele sai muito menor do que entrou. Sai muito menor do que... Por outro lado, quando a gente pensa Simone Tebet, qual é o desafio de Tebet no âmbito do MDB? É exatamente ela surgir como nova liderança do MDB. Porque ali ela está na queda de braço com Michel Temer, com o Renan Calheiros, entende? Eu acho que ela, como você bem falou, tem uma pegada de estadista. A meu ver, ela trouxe vários fatores novos para o debate, qualificou o debate, mas foi uma candidatura atropelada, né? Nos 45 segundos do tempo, o partido dividido, torcendo contra, não deu tempo direito dela se articular, no melhor modo do mainstream, né? Que não quer que surja uma terceira via ou uma quarta via que faça a alternância de poder. Na verdade, os jogadores querem ficar sempre os mesmos, né? Para evitar que surja aí alguém que bote todo mundo no bolso e vire a página da história. Então, o que a gente percebe é que essa candidatura de Simone, ela é muito importante nesse momento, vai depender do que vai ser negociado para ela numa eventual composição do governo de Lula. E se ela, como não vai ter mandato, porque ela está concluindo o mandato de senadora, mas se ela pegar um ministério que dê visibilidade a ela pode estar aí no páreo da negociação para o pós-Lula, se Lula for eleito. E ele já disse que não quer uma segunda, quer dizer, uma nova reeleição. Ele vai cumprir esse mandato como se fosse um mandato de transição para reestabelecer a ordem democrática no país e a perenizar os ânimos. Se ele for eleito, isso quer dizer que no 1º de janeiro, Lula eleito, de 2023, já começa-se a discutir como é que vai ser 2026. 2026. Entende? Porque esses ministros que vão surgir, escolhidos a dedo, vão pleitear espaço, vão querer mostrar serviço, vão querer se mostrar competitivo. E o próprio vice-presidente Alckmin vai também querer herdar o espólio. Então nós vamos ter um governo aí que vai ter uma série de desafios, vai ser interessante, né? Um governo que vai ter que funcionar, até porque vai sair dele, provavelmente, o sucessor de quem sair presidente, se for Lula. No caso de Bolsonaro, aí eu acho mais difícil a Simone rasgar tudo que disse na campanha do primeiro turno e dizer: agora de peito aberto eu vou para Bolsonaro, entende?